O Mark acabou de sair da Terra e foi virado do avesso em uma das cenas mais agoniantes das temporadas de Invencível. O quinto episódio da quarta temporada é disparado o melhor episódio até agora. A gente teve bastante ação e violência nesse episódio e a gente teve muitas mudanças também em relação à HQ. Mudanças que não fazem tanto impacto na história, mas que realmente vale a pena ser mencionadas. E a gente vai estar conversando aqui sobre esse episódio, falando um pouquinho dessas diferenças e tudo que está acontecendo aí nesse universo, porque esse episódio realmente valeu muito a pena ser assistido. Depois do último episódio que a gente teve, que é praticamente um filler, e um filler ruim pra caramba, a gente volta aí para a história principal, e a história principal entrega pra gente tanta coisa que dá assim para colocar esse episódio como o melhor episódio da quarta temporada até o momento. O episódio tá cheio de coisas interessantes, e a primeira delas é logo de cara no episódio, porque finalmente o Nolan explica para o Mark qual era a missão dele na Terra. Ele explicou agora todos os detalhes. Isso daqui eu achei bastante interessante, porque agora o Mark entende tudo o que aconteceu e por que aconteceu. E depois disso a gente vê o Nolan aí querendo conversar com a Deb, se desculpar, falar com ela, porque ele precisava. E aqui a gente vê que o Mark começa a questionar o Nolan se ele precisava por ele ou por ela, porque aqui já começa a dar uma confusão nessas coisas. E depois disso, quando ele vai lá tentar falar com ela, bater na porta, ele começa a se questionar se realmente é o certo a se fazer. Isso daqui já muda um pouco da questão da HQ, porque não é assim que acontece. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque aqui já começa a dar um nervoso na gente. A gente que está assistindo, está vendo ali o Nolan, se não sabe se bate ou não naquela porta, já me dá uma agonia. Poxa, vai logo, vai embora logo, porque dá uma sensação de como é que ela vai reagir ao ver o Nolan. Você fica ansioso, você fica querendo ver como vai ser a reação da Deb quando ela ver o Nolan finalmente, depois de tanto tempo, depois de tudo que aconteceu. Eu fiquei bastante agoniado, ele querendo bater na porta e não batia logo. Esse momento na HQ é um pouco diferente. Por quê? O Mark e o Oliver estão em casa na hora que o Nolan chega para conversar com a Deb. A Deb não está muito afim de papo, ela já começa a cortar muito na questão de não tem perdão, ela não fala tanto quanto falou na animação. Não tem um momento ali que deu bastante uma sensação de alívio para a Deb depois, que ela soca o Nolan, né? Ela dá um soco no peito dele e até machuca o próprio pulso, ou machuca o próprio punho. Isso daqui eu achei que a animação teve um ponto a mais. Ela aumentou o drama, ela aumentou aí as questões da gente entender o quão difícil foi para a Deb. Eu achei que é um ponto positivo para a animação do que para a HQ. Eles conseguiram fazer uma explicação maior com isso tudo. E depois dessa tentativa de conversa do Nolan com a Deb, as próximas cenas já mudam um pouco, a animação já mudou um pouco em relação à HQ. Porque o Oliver já estava em casa, ele já estava na hora que ele chegou, que o Nolan chegou. Então, na HQ, como ele já estava em casa, o Nolan já subiu no quarto dos meninos depois disso e já conversou ali com o Oliver. Ele já tem uma conversa, já fala, nossa, como você cresceu e tudo mais. E é o próprio Nolan que fala pro Oliver ir com eles na viagem. Ele fala, mudei de ideia, você vai com a gente. Então não tem essa rixa, não tem essa conversa com a Deb para se ele vai ou não e tudo mais. Porque o próprio Nolan decide que ele vai com eles. Então a animação mudou essa parte, não fez os dois se encontrarem logo de cara, para criar um pouco de tensão entre o pai e o filho, e aumentou um pouco mais a ligação da Deb com o Oliver, porque aí foi a própria Deb que aceitou, foi a própria Deb que sugeriu aí fazerem um jantar em família antes de eles irem, então aumentou a ligação com a Deb, a animação aumentou a ligação com a Deb e deu uma pequena rixa, uma pequena intriga entre o Oliver e o Nolan. Eles fizeram essa diferença na animação. Ah, mas dá diferença para a história principal? Não, não dá. Assim, dá um pouco, mas não dá não, não dá muita coisa não. Não muda o tom, o ritmo da história. Não muda nada. É apenas uma alteração que eu achei interessante a gente comentar. E depois dessa cena, a gente vai para a próxima alteração da animação para HQ. Porque a animação fez isso, fez várias cenas, e todas essas cenas aí eles colocaram alterações um pouco, nem que seja fosse um pouco, aí como o caso do Nolan e do Oliver não ter sido encontrado, mas foram colocando alterações. E todas essas aqui eu achei positivas. No caso dessa daqui, mais ainda.
porque colocaram essa personagem como feminina, sendo que na HQ era um homem. E essa alteração eu achei boa por conta da personalidade e do carisma que essa personagem teve. Porque na HQ, como era um cara, ele não tinha tanta personalidade, ele não somava uma personalidade boa pro grupo. Ele era um cara mais sério e tudo mais. Já essa personagem, ela tem um carisma aí muito bom. Ela é engraçada, ela é divertida. Eu gostei bastante do jeito que ela foi inserida na série. Porque até tem um personagem que brinca, né? Ah, você é o cara, você é o cara. Depois que ela salva ele, ah, você é o cara. Não, mas aí ela se revela realmente como uma garota. E tudo que ela vai fazendo ali eu achei divertido. Ela parece ter mais ou menos ali a idade do Oliver, deve ser uma criança também. Eles têm mais ou menos a mesma aparência, o mesmo tamanho. Então eu acredito que eles devem ter a mesma faixa de idade. Isso aqui não ficou muito claro, mas eu acredito que sim. E a personalidade dela encaixou perfeitamente com o grupo depois que eles vão para o espaço. Isso daqui para mim foi um ponto muito positivo. Essa alteração não influenciou em nada da história, mas foi um ponto positivo pela própria personalidade dela. Na hora que ela entra lá dentro da nave, ela vê o Nolan, né? Porque para ela ele ainda é o Omni-Man, porque ela não viu mais, né? Ela não viu mais depois de tudo que aconteceu. Então ela fala: "Ah, você não vai me matar não, né, senhor?" Isso daqui eu achei engraçado pra caramba, ficou um clima descontraído. Você não vai me matar não, né, senhor? Porque agora, como eles fizeram já essa alteração do Nolan não ter visto o Oliver e o Oliver tá meio irritado com ele, já ficou ótimo, porque quebra o clima. Como na HQ eles não estavam nesse clima, o clima estava amigável entre eles, com essa personagem sendo adicionada e ela tendo essa personalidade, já o clima não fica tão pesado, não fica um clima estranho, porque ela tá ali meio que como um alívio cômico. A personalidade dela tá como um alívio cômico, mas ela ainda é bastante importante por conta dos poderes que ela tem com aquela jaqueta. E depois de tudo isso, eles finalmente chegam aí no espaço. E é aqui que as coisas começam a sair do controle, porque eles estão de cara com conquista. E aqui a gente vê que o Oliver está um pouquinho mais rápido, parece que ele está evoluindo, porque na hora que ele já vai para a ação, ele já consegue acertar alguns socos no Conquista, mas logo não adianta muita coisa, porque quase o Conquista já bota ele para de arracha para cima. E as coisas vão se desenrolando. A gente vê que tem mais dois Viltrumitas junto com Conquista e um pequeno exército armado. E dificultam as coisas para eles. Aqui a gente começa a ver também o Mark totalmente diferente, bastante agressivo. Ele já parte para cima do Conquista sem hesitar. Ele não está hesitando mais. Ele está simplesmente insano. A gente começa a ver a evolução que o Mark teve da última luta para essa. Ele realmente já vai aí para o tudo ou nada. E quando eles vão para o planeta e o Mark gruda no pescoço do Conquista, ele não solta. Parece mais um cachorro raivoso. Ele gruda ali e não solta mais, independente do que o Conquista faça com ele. Ele fica grudado no pescoço até o Conquista apagar completamente. E isso daqui vai para a cena mais pesada, brutal, que, para minha opinião, foi essa daqui, no momento que ele estava grudado no pescoço do Conquista, o Conquista atravessa o Mark com o punho. Ele atravessa ele e começa a deixar o Mark do avesso, vai começar a puxar ali tudo que tinha dentro do Mark, ele vai puxando. Isso daqui me deu uma agonia absurda. Isso daqui ficou muito angustiante. Você vai vendo ali o Conquista deixando o Mark do avesso, puxando tudo para fora. Isso daqui ficou muito pesado. Realmente tá de parabéns à animação por terem colocado uma cena tão pesada quanto essa. Mas o negócio aqui foi tenso, foi sinistro. E agora nem tem como mais essa desgraça do Conquista ficar vivo. Porque depois de ele ficar sendo enforcado por bastante tempo, ele realmente apagou, não tem condição dele sair vivo desse local. Porque se ele mexer um dedo que seja, o Nolan e o Oliver estão ali para finalizar. Mas eu acredito que agora ele realmente deve ter ido de arrasta. Só que o Mark está numa situação bem crítica. Ele foi aí bastante prejudicado nessa batalha, mas ele ainda está vivo. No final aí aparece ele sendo mostrado pedindo socorro na hora que o Nolan e o Oliver chegam. Então provavelmente ele já vai se recuperar aí, provavelmente vai demorar um pouquinho para se recuperar, mas vai se recuperar. E eu acredito que vale também comentar com vocês umas coisas que eu vi bastante aí nas redes sociais nessas últimas semanas, que é muita gente comparando aí Invencível com o Jujutsu Kaisen, o anime Jujutsu Kaisen. Para quem não viu, muita gente está comparando não a questão da qualidade, é a mesma qualidade. Não. Aqui é a questão dos valores investidos.
O pessoal colocando lá os valores que Invencível tem mais ou menos em média 1,5 milhão de dólares gastos aí por episódio, Jujutsu Kaisen tem 150 mil dólares gastos por episódio, e o pessoal fazendo essa comparação absurda de valores. E realmente, se você for parar para ver, são esses valores. Não, provavelmente não esses valores exatos, 1,5 milhão para Invencível e 150 para Jujutsu, mas vai ficar muito ali próximo a isso, e a diferença é bastante grande. Mas isso daqui não se deve simplesmente à animação. O que o pessoal comentou com isso? Qual é o objetivo do pessoal? Colocar Jujutsu Kaisen lá em cima, tipo, tá gastando muito pouco e estão entregando muita animação, porque a animação do anime Jujutsu Kaisen realmente é superior à animação de Invencível. E falar, tipo, o Invencível tá gastando muito para entregar tão pouco, e vice-versa. Então, mas o que a gente pega aqui? Dublagem. A dublagem de Invencível, ou as vozes originais, para vocês terem uma noção, quem faz a voz do Invencível é aquele ator, o Glenn, de The Walking Dead. Eu não lembro o nome dele agora realmente. Mas é aquele ator bem famoso. E a voz do Nolan, em inglês, quem faz é o J.K. Simmons, lá do Homem-Aranha, aquele jornalista do Homem-Aranha. Então são atores bastante famosos que precisam de um cachê alto. Então, logicamente, eles vão investir mais aí na dublagem, porque isso atrai o público. Ah, é a voz daquele tal fulano, tudo mais. Pra gente não faz tanta diferença aqui no Brasil, porque os dubladores são outros, isso aí já muda um pouco. Mas para lá fora, nos Estados Unidos, isso aqui já é um impacto um pouco maior. Então tem essa diferença também de valores na questão de pagar aí os dubladores, os atores que dublam esses personagens, que são dubladores realmente de peso lá fora, né, e tudo mais. Então, o Jujutsu Kaisen, tá gastando um pouco, mas quem é o dublador? O dublador é um japonês, um dublador japonês lá que dublou poucos personagens. A maioria dos dubladores japoneses não ganham tão bem quanto os dubladores aí lá daqui dos Estados Unidos e tudo mais. Então tem essa diferença sim, mas ainda são essas questões aí de dublagens. Mas esse episódio, para mim, foi uma das animações que realmente valeu a pena, estava muito boa. Tem algumas cenas que você diz, poxa, parece um PNG, principalmente na cena que o Nolan e o Oliver chegam ali com o mar que está totalmente acabado. Você parece que o Nolan e o Oliver são dois PNGs grudados ali no fundo. Mas, fora isso, foi uma animação bastante boa, positiva. A luta do Marv com o Conquista ficou insana, ficou boa pra caramba. Mas isso aqui é só uma curiosidade aí que eu vi bastante gente comentando aí nas redes sociais durante essas semanas que acabou de sair o último episódio aí da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Terceira ou é a quarta? Acho que é a terceira. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Qual é a sua satisfação com esse episódio? Para você também é o melhor episódio da quarta temporada ou não? Comenta aí embaixo, deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Valeu!